Boa tarde, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem e se cuidando, lavando sempre as mãozinhas, certo? Nossa aula hoje vai ser sobre a oposição ao imperador. Oposição, todo mundo já sabe, contra, certo? Então, ao longo do seu governo, Dom Pedro, imperador do Brasil na época, ele enfrentou vários problemas, como a Guerra das Províncias, a Guerra da União do Rio das Pratas, que mais tarde deu início ao atual país da Argentina. Dom Pedro também enfrentou problemas com jornalistas, com políticos, que o consideravam uma pessoa ditadora, né, que queria impor a sua vontade a todo custo. Então eles estavam insatisfeitos. E aí surgiu aqui no Nordeste um movimento chamado Confederação do Equador. Então, se vocês observarem aqui na imagem, que vai estar no livro de vocês também, que eu peguei a mesma imagem, a gente vai ver que essa reunião, esse encontro aqui, né, ele foi criado por padres, políticos, jornalistas, fazendeiros, pessoas essas que estavam insatisfeitos com o imperador, né? E Pernambuco estava insatisfeito com as decisões tomadas lá na corte também, porque impedia o crescimento daqui, da nossa região, certo? E aí, em 1824, né, surgiu esse movimento que teve como um dos líderes, aqui em Pernambuco, o Frei Caneca e o Cipriano Barata, né? Então, esse conflito, né, que foi em 1824, isso aqui começou desde 1817. Não foi uma coisa decidida de uma hora para outra. Começou em 1817 e em 1824 foi que estourou, certo? Pernambuco, né, teve o apoio do Pará, do Maranhão, Piauí, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Nesse conflito, né, ele não foi pacífico. Esse movimento não foi um movimento pacífico, né? Houve vários conflitos onde morreram várias autoridades religiosas, vários políticos, vários militares. Não só aqui de Pernambuco, mas também da corte. Dom Pedro, ele não estava satisfeito com esse movimento, né? E aí, após a Confederação do Equador, né, e com a morte do seu pai, né, ele começou a deter mais ainda o poder. E aí houve também aqui no Brasil, nessa época, uma disputa hoje, o país Uruguai, pelos portugueses e os espanhóis. Então, portugueses e espanhóis lutaram, que é a chamada Guerra da Cisplatina, pelo o atual estado do Uruguai. Eles queriam dominar aquele espaço, né, por tudo aquilo que aquele espaço, aquele lugar favoreceria os dois países. E aí, principalmente com a exploração do ouro. Também nessa área que eles estavam lutando, querendo esse espaço do Uruguai, também era uma área de rio, né, que fazia com que os produtos daqui do Brasil pudessem chegar a Portugal e os demais países lá fora. Então, teria que passar por lá. Então, por isso que o Brasil fazia tanta questão de manipular, de mandar naquele espaço, certo? E aí, em 1820, Dom João VI conseguiu anexar o que chamava de Banda Oriental do Rio Uruguai ao Brasil e nomeava como província da Cisplatina. Então, como ele conseguiu
naquela batalha, naquele movimento, o poder. Então ele determinou que aquele espaço se tornasse um espaço brasileiro. No caso de Portugal, né? Que quem mandava aqui era Portugal. Com esse conflito, aí a gente vê que mesmo com essas batalhas, essas guerras, o Brasil ele foi somando prejuízos em várias áreas, né? Perca de pessoas com as mortes nessas batalhas, o aumento das suas despesas, né, das suas dívidas, né? E aí o Brasil começou a se envolver numa crise política muito grande, que ocasionou com a Constituição otorgada em 1824 e predominou o partido português, junto ao imperador. A situação contrária a muitos interesses. Então, as pessoas que lutaram, né, a favor daquela Constituição, eles não estavam com os mesmos pensamentos. Havia um conflito de interesse, cada um pensava de uma determinada forma. E chegou ao ponto que não dava mais para o imperador permanecer aqui no Brasil, né, ficou insustentável, e aí houve um momento em que ele não suportou a pressão dos políticos, dos jornalistas, dos militares, e aí ele abriu mão do cargo de imperador e deixou o seu filho em seu lugar. Filho esse que na época tinha apenas 6 anos de idade, ok, gente? Mas isso é coisa para a gente estudar depois. Então, Tia pontuou alguns assuntos, alguns pontos importantes do conteúdo, mas você tem todo aqui no seu livrinho, na página 396, 395 e 396, dê uma lidinha bem detalhada, tire as dúvidas e aqui você realiza a tarefa com bastante carinho, tá bom? Na 397. Essa é a de classe e Tia vai deixar lá no grupo a de casa, tá bom? Então a gente se encontra na próxima aula. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.